Shalom, eu sou o capelão Kleberton, estamos começando o verão de 2024 e verão combina com o quê? Com fogo, fogo espiritual, fogo do Espírito Santo. Então hoje vamos rapidamente falar sobre dons espirituais. Estou aqui no pátio de casa, me refrescando e ao ar livre vamos falar sobre um assunto muito importante. Estou aqui com uma colinha, um guia prático, baseado, digamos assim, essa interpretação, essa análise na Bíblia, claro, e também em obras específicas da literatura, como, por exemplo, uma referência, o Guia de Sam Storms, bem interessante. Bom, inicialmente a gente tem que analisar, fazer a distinção de frutos do Espírito de dons. Frutos do Espírito estão lá em Gálatas 5:22, começa com amor, termina com domínio próprio. Misericórdia é algo que me falta muito na minha vida, o autodomínio, o autocontrole, o domínio próprio. E veja que isso não é uma dificuldade exclusiva minha. O próprio apóstolo Paulo falava que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. E que o mal que ele não queria fazer, às vezes, quando vê, está lá fazendo. Misericórdia é uma dificuldade inata nossa, uns mais, outros menos. Bom, dito isso, quais são os frutos, ou melhor dizendo, os dons do Espírito? Carisma, carismata do grego, né? Os dons. Mais ou menos dá para se dizer, se situar em torno de 21, segundo uma leitura mais minuciosa da Bíblia e de alguns autores. Mas claro que esses 21 dons, eles não são excludentes, eles não são exaurientes, não são taxativos, 21 e acabou. Até porque pode haver uma combinação de um com o outro. Né? A gente pode ver de uma maneira inicial uma certa, vamos dizer assim, uma taxonomia, uma dicotomia entre dons de manifestação, propriamente dito, como a gente não pode deixar de falar de línguas, né? E outros dons ministeriais, que são mais para edificação do reino, como, por exemplo, intercessão. Né? Bom, a gente pode ver que em 1 Coríntios 12:8, há uma certa diferença entre dom da palavra de conhecimento e da palavra de sabedoria. Muitos pensam que é uma coisa só, mas não é. Até porque uma pessoa pode conhecer bem a Bíblia, mas a sua interpretação não é uma interpretação sábia. Assim como pode haver também um certo discernimento de espíritos, de profecia, e isso é uma clara diferença entre conhecimento e sabedoria. Mas ambas estão, de certa forma, de uma forma geral, na questão do dom da revelação. Necessário dizer, e isso acontece muito no nosso meio, principalmente no meio evangélico, que a gente não pode confundir que os dons, eles não são por mérito nosso, eles não são sinônimo de santidade, eles são presentes de Deus, principalmente para dar testemunho da honra e glória de Deus, a soberania de Deus, e muitas vezes até pessoas usam de forma equivocada, usam até por má fé, são falsos profetas que usam dons para enganar o povo de Deus. Os dons são verdadeiros, mas ele usa por motivos espúrios. Né? E às vezes até mesmo não se trata de dons, é o inimigo usando um certo pseudo-poder, como aconteceu, por exemplo, no Antigo Testamento, né, os feiticeiros lá em Moisés, né, como aconteceu, por exemplo, os falsos profetas, né, do Baal, contra Elias. Então o inimigo também tenta iludir, né, com falsos dons. Mas, enfim, devemos ter isso em mente, que dons não são características de personalidade. Né? E eu concordo particularmente também que com aqueles que opinam que não existe um dom específico de manifestar o Espírito Santo. Né? Tem pessoas que entendem que aquele lá tem o dom do Espírito Santo fala com ele, por ele, e ele age pelo Espírito Santo. Não. Todos os que têm o dom, eles têm de alguma forma uma maneira de imbricar com o Espírito Santo. Jesus Cristo falou, né? Eu sou a vide e vós sois o ramo, sem mim nada podereis fazer. Eu enviarei o Consolador, o Paráclito, né? Ou Paracleto, né? O Espírito Santo, mas não que alguém tenha à sua disposição o Espírito Santo, porque ele, como o próprio
nome vem do pneumatos, né? Ele é como um vento, como um ar que não tem controle. Ele é livre, ele é independente. Então ninguém tem à sua disposição o Espírito Santo 24 horas por dia, por assim dizer, né? Ao contrário de outros dons que a gente pode ter uma certa manifestação meio que planejada, meio que iniciada por nós mesmos, né? Embora muitas vezes a gente não tenha o absoluto controle desses dons, a gente tem que treinar, burilar, desenvolver e pedir mais santidade, mais unção de Deus. E aí, esses dias eu conversando com a minha esposa, e ela, por humildade, eu creio, ela dizia, não, mas eu não tenho dons. Atenção, essa é uma grande lição, queridos. Não há ninguém que não tenha dom. Todos nós que somos cristãos temos pelo menos um dom. E isso está garantido em 1 Pedro, certo? Assim como não há ninguém que tenha todos os dons, certo? 1 Pedro 4,10, para quem quiser ficar mais à vontade de estar mais especificamente onde se encontramos essas referências, né? E veja que nós recebemos, eu reforço, nós recebemos esses dons não por nossa santidade, não por nosso esforço, né? E como eu disse, ele serve tanto para dar um testemunho direto da glória de Deus, como também como serviço ministerial. Mas contudo a gente é responsável por orar e buscar mais dons adicionais, livremente, né? E eu acredito que essa forma de buscar, a melhor maneira é servir. Muitos pretendem assim, tentam se justificar dizendo assim, mas eu não tenho dom para tal serviço. Faz o primeiro serviço que o dom virá. Primeiro é servindo na obra que os dons vão se revelando, que a carruagem vai ajeitando as bobras, por assim dizer, né? E dentro da questão dos dons espirituais, a teoria clássica, né, da teologia, ela classifica entre aqueles que são cessacionistas e o continuistas. Mas o que é isso, irmão Kleberton? Cessacionistas são aqueles que entendem, como os primeiros líderes da Reforma Protestante, que os dons cessaram com os apóstolos, na igreja primeira. Já os continuistas dizem que não. E aí, como é que fica? Qual a sua opinião? Eu, particularmente, eu acredito o seguinte. Houve um momento especial no início da igreja em que os dons foram abundantes, intensivos, que quando a igreja estava sendo edificada e até mesmo para justificar e dar uma credencial. Deus está falando com essas pessoas, isso é verdadeiro, isso é poderoso, não tem como negar. Então as obras, sinais e maravilhas aconteciam de uma maneira especial. Está lá em Atos, né? Por que não acontece? É tão raro de acontecer aqueles milagres que aconteciam, aquelas maravilhas, aquele sobrenatural, né? Por que nós não vemos mais, por exemplo, Pentecostes? Ou como é raro um reavivamento da Azusa, por exemplo? Veja, eu entendo isso. É a questão da ocasião. Há momentos em que o reino precisa mais de sinais, precisa ser mais edificado. E há momentos em que nós teremos que ter maturidade para viver pela fé, propriamente dito, e não pelos sinais. Né? Quando o próprio Tomé foi advertido, né? Você creu porque você viste. Felizes são aqueles que acreditam sem ter visto o sinal de Deus. Né? Muitos pedem maravilhas, o povo vai em certas denominações querendo maravilhas. E Jesus é taxativo. Eu não darei sinais a esse povo que só pede, que era o espetáculo da pirotecnia pentecostal. A esses eu daria apenas o sinal de Jonas. Então nós temos que ter cuidado com isso, né? Não é um espetáculo do sobrenatural, é para edificar o reino e dar glória a Deus, certo? Então essa missão apostólica foi única, sim, mas ela tem um prosseguimento, ela tem um desdobramento, de tempos em tempos milagres acontecem, e claro, nas suas intensidades, nas suas peculiaridades, né? A gente não tem como registrar todos os milagres, mas eles ainda acontecem. De repente, de uma maneira não tão contundente como aquela época, mas ainda assim estão sujeitos. Dito isso, você deve estar se perguntando, quais são os meus dons? Busque e você vai encontrar os dons para servir e para dar glória a Deus.
Eu, particularmente, eu vou dar agora a minha opinião particular, pessoal, sobre a questão de línguas. Como esse dom é procurado no meio evangélico, principalmente, né? E eu, humildemente, eu vou tentar puxar talvez fora do contexto, procurem nas escrituras, sejam mais arminianos nesse sentido, né? Examinem tudo e retenham o que é bom. Eu acredito que, como Paulo falou, se não tem ninguém que interprete a língua estranha, então que não fale, não se fale na igreja línguas. Porque geralmente quem fala em línguas, que nem ele mesmo entende muitas vezes, ele está edificando somente a si. Ele está dando sinal que ele está em comunicação com Deus, mas muitas vezes nem ele mesmo entende do que está sendo feito aquele diálogo. Está sendo quase que um sinal unilateral de que Deus verbalmente se manifesta naquela pessoa, né? É interessante, é importante, sim, mas eu não vejo tão relevante no sentido de construir, de edificar, no sentido da comunhão dos santos, no sentido de serviço, de ajudar ao próximo, né? Insisto, como o próprio Paulo falou, se não tem ninguém que interprete a língua, né, na igreja, então é melhor se calar. É melhor você estar no secreto do seu quarto, fazendo um momento de adoração, de oração, de uma devoção, você orar em línguas, né? E até eu acho curioso porque há aqueles que entendem que as línguas elas devem ser inteligíveis, devem ser compreensíveis, sim, como foi no caso do Pentecostes, que lá teve povo judeu de tudo que é igreja, gentios, né? E que eram línguas estrangeiras, eram línguas desconhecidas para a própria pessoa. É como se eu, agora, no momento de dom de línguas, eu começasse a falar em russo, em japonês. São línguas humanas, são línguas que outras pessoas podem entender, né? Mas que eu particularmente não entendo. Esse é um conceito. E tem línguas angelicais que praticamente ninguém entende. Só que mesmo nessas línguas angelicais, ditas estranhas para todo mundo, eu acho esquisito porque raramente o povo de Deus que usa esses vernáculos, essas expressões, elas não têm uma etimologia semítica. Raramente se fala nem mesmo o próprio aramaico, a língua que o próprio Deus usou na terra. Jesus falou aramaico, os apóstolos falaram em hebraico, aramaico. E como que a gente não tem nada, nenhuma coisa familiar ao hebraico, ao aramaico, quando as pessoas falam línguas estranhas, supostamente angelicais? Eu acho muito estranho isso. Eu, particularmente, quando eu uso de expressões de origem, de etimologia hebraica e aramaica, como o próprio Pai Nosso em aramaico, eu procuro entender o que eu estou dizendo e traduzir também na medida que eu vou falando, né? Eu acredito no poder espiritual das expressões ditas em seu original, como o próprio nome do Senhor Jesus Cristo, que tem poder, o nome original, Yeshua, ou Yeshua, né? E, bom, dito isso, reflita sobre os dons espirituais e busque mais por dons espirituais e use esses dons para a honra e glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e para a comunhão dos santos, para a edificação da Santa Igreja. Muito obrigado, um grande abraço, Shalom.